palavra de Deus no Salmo de número 147. Este salmo, na verdade, ele é um cântico que era cantado nos degraus de Jerusalém. Vamos ler a partir do verso 11. Verso 11. Ó Senhor, o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas. Abençoa aos teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica os seus termos e da flor da farinha te farta. Até aí, volta para mim um pouquinho no 13. Vamos ler junto aí. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das suas portas e abençoa os teus filhos dentro de ti. Paizinho querido, maravilhoso, nós te louvamos, te glorificamos. Obrigada, Pai, por essa oportunidade que temos, Senhor, para, Senhor, meu Pai, transmitirmos a tua palavra, o qual nós chamamos sobre esta palavra, Pai, a unção, Senhor, de rema, para que ela seja, meu Pai querido eterno, uma palavra para hoje, para este momento, e que venha, Pai, edificar a cada um. É o que nós te pedimos, Pai, e nós te agradecemos hoje e para todos sempre, e todos digam amém. Podeis vos assentar? Nós vimos aqui esse trecho desse salmo tão importante, que diz que Deus reforçou as trancas das tuas portas. Então, quem abençoa as trancas da sua porta é o Senhor. E aqui diz, ele abençoa os seus filhos dentro de ti, dentro da tua casa. Ele lança proteção para que toda a família esteja em segurança. E estabeleceu paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Amém? Não é o pior do trigo, não é aquele que ninguém quer comprar, que vai ser o seu trigo. A promessa de hoje, numa palavra rema, é essa. Agora eu quero hoje estar falando sobre portas abertas e portas fechadas. Existem portas que precisam ser abertas e existem portas que precisam ser fechadas. Existem portas que nós naturalmente fechamos, mas existem portas que só Deus pode fechar para nós. E ele diz que a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Mas a porta que ele abre, também ninguém pode fechar. Então, nós temos que a cada dia confiar no Senhor. E na hora de pedir para abrir portas ou fechar portas, nós temos que ter sabedoria. Quando a Bíblia diz, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Você deve bater na porta, buscando por um tempo. Mas depois você deve colocar nas mãos do Senhor e deixar Ele decidir. Quando nós morávamos em Quitaúna, morávamos numa casa muito grande. Não dava para ter uma empregada só, tinha que ter duas. De tão grande, eu falei, não quero mais ficar aqui não. E aí comecei a andar num condomínio de casa, lá perto. E eu estava conversando com a pastora Zumira,
E ela é minha filha na fé, ela está com a gente desde então, né? Aí eu falei, Zumira, desenha aí a casa que eu quero. E ela desenhou a casa, tudo direitinho. E eu saí olhando e orei sobre aquilo. E quando eu cheguei no conjunto habitacional, eu encontrei a casa que parecia o desenho que a Zumira fez. Eu queria uma casa onde tivesse 3 dormitórios, mas que um dormitório tivesse 2 portas. Uma porta que entrasse para o meu quarto e outra porta que saísse para fora, que seria para a Thalita, para mim cuidar dela de noite, entrar no quarto dela e não precisava sair para fora. Pois eu encontrei a casa exatamente desse jeito. Quando chegou a hora de eu e o pastor Plínio fechar o negócio, irmãos, deu tanta dificuldade para fechar aquele negócio, mas tanta dificuldade, que só não enxergou que aquele negócio não era vontade de Deus, eu e ele. De tanta confusão que deu na hora do fechamento. E antes de chegar lá e pagar no cartório, minha mãe na fé, nossa mãe na fé, pastora Florentina, eu fui na feira, na sexta-feira, antes de ir para o cartório para assinar e fechar o negócio. E ela virou para mim e falou, ai, Dionísia, faz 3 noites que eu estou sonhando com vocês. O que está acontecendo aí? Por quê, pastora? Eu vejo que vocês estão comprando um colchão d'água. E ele enche de água, vocês esvaziam ele, fecha, daí a pouco ele está cheio de água de novo. Eu brinquei com ela e disse para ela, pastora, eu nunca vi um colchão d'água, eu nem sabia que existia. Aí ela só virou para mim e falou, vigia, minha filha, vigilância e sopa não faz mal para ninguém. E antes disso, ela era muito exigente, e eu estava com um batom na boca, e ela passou a mão assim, e falou assim, o diabo lambeu sua boca hoje. Ela era bem assim. E fomos com tanta dificuldade, fechamos aquele negócio. Mas, irmãos, foi um atropelo na hora de fechar, que só Deus, e era Deus falando para nós não insistir para aquela porta ser aberta, que era uma porta que deveria continuar fechada e que não abrisse, mas nós não tivemos entendimento. Compramos a casa, entramos na casa dia 25 de janeiro. No dia 25 de janeiro que entramos na casa, recebemos a irmã, meu cunhado, meu sobrinho, tudo de Buenos Aires para minha casa. E eles então usaram os quartos e as crianças, eu coloquei colchão para eles. E quando foi mais ou menos 1h da manhã, começou a trovejar e cair água. E nós precisamos levantar e sair correndo, porque senão a água mataria nós. Estava dentro da casa 1,5 metros de água já. Aquele desespero, saímos. Nós não tínhamos nem o que reclamar para Deus, porque Ele insistiu, botou a pastora Florentina para falar, e às vezes falar uma coisa, você tem que buscar discernimento em Deus. O que é isso, Senhor? Era um colchão de água mesmo, que enchia de água, a gente varria, tirava tudo aquilo, o sol abria, parecia que nunca mais ia ter tanta água. Mas, na próxima chuva, era outro desespero. A Zumira perdeu o carro dela lá na minha garagem.
porque ela veio, nós fomos fazer visita, ela deixou o carro dela, eu saí com o meu, e quando nós chegamos, dava uma cachoeira na rua, não dava nem para entrar, e ela perdeu o carro ali. E então, essa palavra de hoje é para que nós venhamos entender sobre portas que tem que abrir e portas que tem que se fechar. Porta que está fechada e tem que se manter fechada. E porta que está aberta não fecha. Escute Deus falar com você de novo. E que Ele fale até você ter a compreensão. Aqui diz para nós o que fazer quando o problema bate à nossa porta. Muitas vezes nós não conseguimos fechar a porta antes do problema entrar. E ele entra, e aí o que nós vamos fazer? A porta, que não deveria ser aberta, abriu e o problema entrou, como o caso que eu acabei de contar para vocês. Qual é a possibilidade de sair dessa situação? O que nós fizemos foi orarmos e pedir perdão para Deus, porque nós não tivemos discernimento. E dizer: Senhor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a vender essa casa. Agora, como vender uma casa dessa? É por isso que ela estava tanto tempo fechada. Eu e pastor Plínio, nenhum de nós ia mentir para quem comprasse. Como nós fomos enganados. E colocamos na imobiliária. Então, cada pessoa que chegava dizia assim: aqui é sujeito a enchente. Está vendo essa porta aí? É porta de enchente. Está vendo aquela porta ali? É porta de enchente para outra porta. Aqui dá enchente. E nós oramos tanto que Deus preparou um senhor, porque, um exemplo aqui, se a casa custou 600 mil, nós estávamos vendendo ela por 300, porque é lugar de enchente, perdeu o valor. Não tinha o que fazer com o cara que vendeu. Aí, aquele senhor Alberto, ele tinha um sobrado, e ele veio falar com nós. A minha mulher sempre amou essa casa. E nós estamos lá no sobrado, 2 travessas só de onde nós morávamos, 2 ou 3, e ela quer morar aqui. Eu falei: seu Alberto, esta casa entra em enchente, traga ela. E ele trouxe, ele pedreiro, e falou: não, nós queremos. E outra, no preço que vocês estão vendendo, eu reformo ela e ponho os fechamentos de cimento. Eu disse: só que tem uma coisa, quando vem muita água, ela sobe pelo sanitário, a água joga pelo sanitário, sobe pela pia, é um terror. E um dia eu quase perdi minha sogra e a Thalita, porque a água veio depressa. Eu coloquei a minha sogra numa cadeira e ajudei ela a subir em cima da pia. E a Thalita eu pus em cima da mesa, pois a água veio na beirada da mesa. Então, irmãos, nós temos que entender que a Bíblia diz que nós temos que bater na porta que está fechada, mas nós temos que bater com sabedoria, bater com inteligência. Quantas pessoas de negócio fazem um negócio e depois se arrependem? Outras pessoas estão trabalhando, de repente deixa o emprego, fecha aquela porta onde está trabalhando, vai para o outro emprego não dá certo. E aí, como é que fica? Então, a Bíblia mostra portas que tem que estar fechadas e portas que tem que ter abertas.
e porta que nós temos que pedir para fechar. Uma porta que precisa ser fechada em nós é a porta da boca. Nós temos que ter a porta da boca fechada, porque a vida e a morte estão no poder da língua. E nós precisamos ter sabedoria para usar a nossa língua. A nossa língua tem que ser uma ferramenta que corta o mal, que elimina o mal, e não que provoca o mal. A nossa língua não pode ser usada por contenda. Em Apocalipse 3:8, o Senhor diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. O Senhor diz que em cada situação que é para o bem abrir a porta, Ele abre a porta para nós. Nós sabemos que Geazi, um dia lá em Reis 6, 15, 17, ele abriu a porta pela manhã, e quando ele abriu a porta, ele viu um grande exército cercando ao redor onde eles estavam. E ele ficou apavorado. E Eliseu, ele chegou para Eliseu e falou: Eliseu, meu senhor, existe um exército muito grande aí fora, e eles querem acabar conosco. Então Eliseu falou para Geazi: e nós vamos enfrentar essa situação pedindo forças para Deus. 1 Coríntios 10, 13, que nos abre as portas dos olhos. Quem precisa abrir a porta dos nossos olhos para ver aquilo que Deus nos mostra é o próprio Deus. Deus abre os nossos olhos para nós vermos as alternativas e as oportunidades que o Senhor nos dá. Em João 4,35, a Bíblia diz que Deus fecha às vezes a porta. Quando a filha de Jairo morreu e que mandaram falar com Jesus, Jesus chegou naquele lugar e a menina estava morta, e o povo pranteando, e o Senhor Jesus pegou todo aquele povo e pôs para fora. Só ficou o pai e a mãe. Se você ficar rodeado de pessoa incrédula, o milagre não acontece. Porque eles são negativos. Ele diz: isso é impossível. A Bíblia diz que estava lá e dizendo: a menina já morreu. Quer dizer, não tem mais o que fazer. Se aquele povo ficasse lá em volta da menina, eles impediam até Jesus de fazer o milagre. Então, toma cuidado, quem é que te rodeia? O Senhor Jesus ali botou eles para fora e depois fechou a porta. E quando ele chama o milagre para a vida daquela menina, porque estava se cumprindo, Mateus capítulo 6, versículo 6 te diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então aqui eu já falei sobre a filha de Jairo, como foi a saída da situação. A primeira coisa foi procurar o dono
da libertação que é Jesus. Eles correram atrás de Jesus, procuraram Jesus, até encontrar Jesus. Jesus chegou lá, ele sabe tudo, e ele sabia o que fazer para que aquela menina viesse ressuscitar. Deus pode ter poder para fechar as portas para todo mal em sua vida, como ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel é um símbolo para nós. E aí havia promessa de que ia passar um anjo, ia matar todos os primeiros filhos, todos os primogênitos. E a ordem foi o quê? Que o povo de Israel matasse um cordeiro e marcasse a porta. E o anjo da morte ia passar por cima e não entraria naquela casa. É por isso que Páscoa chama Passat, que quer dizer passou por cima. E eu espero que vocês tenham tido uma linda Páscoa, porque a maior festa do cristianismo é a Páscoa. O nascimento de Jesus é muito importante. A morte é muito importante. Mas o que nos garante a vitória como cristão é a ressurreição de Cristo. Assim como ele venceu a morte, nós também venceremos para estar com o Senhor, nosso Deus. Então, nós encontramos aqui o povo de Israel fechando a porta e a umbral da porta em cima marcado com sangue. E aí foi o quê? O livramento do povo de Deus. Há momentos também que nós pessoalmente temos que fechar a porta e nós buscarmos a Deus. E orarmos na hora que buscarmos a Deus, como Ele nos ensinou. Nós temos que orar de maneira certa. Eu estou esse ano com a responsabilidade de correr o Brasil inteirinho, levando o seminário da Uniora. E o estado de São Paulo inteirinho também, que eu estou convidando vocês para o dia 17 de maio, que vai ser na igreja lá em Sorocaba. Eu já passei o endereço para estar ali nesse seminário. O seminário estadual, ele é diferente do nacional. O nosso seminário nacional daqui de São Paulo está ligado lá em Minas Gerais. Então, se prepare para ir até Minas Gerais, que vai ser lá. Então, veja bem, nós precisamos muitas vezes na nossa vida fechar a porta e orar como o Senhor ensinou. Chamando o quê? Deus de Pai. Também não seja egoísta, nem egocentrista. Não fica só assim, meu Deus. Você tem que chamar Deus. O Senhor é o nosso Pai. Porque Ele é Pai de todos aqueles que aceitaram Jesus. Ele se transformou em Pai. E quando nós buscamos o Senhor, Ele nos mostra a saída. Fomos lá para o Mato Grosso do Sul, e o seminário, irmãos, a sede estava lotada. No Acre também não tinha onde pôr gente. O Senhor está abençoando. E o pastor Mário está pagando a minha passagem de uma acompanhante para fazer o seminário no Brasil inteiro. Porque ele diz que ele chega nos lugares, nas igrejas, ele já encontra o povo tudo vestido. Vocês não deixem de usar o jaleco, não. Soldado tem que estar de farda. Usa, divulga, é muito importante. Uniora é algo oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando eu saí daqui para ir para o Mato Grosso do Sul, eu já saí sem estar bem de saúde.
Eu não estava bem. E lá eu deitava, levantava, almoçava, teve o seminário, e eu sou assim, eu posso estar ruim como for, chegou na igreja, eu não acho doença nenhuma, acho que eu vou morar na igreja. Coisa maravilhosa foi o seminário, e aí chegou a hora e o dia de nós virmos embora. Passamos a Páscoa lá e viríamos na segunda-feira, no dia 21. E quando eu levantei de manhã, eu percebi desde o dia anterior que as pessoas falavam comigo, mas eu não recebia a tradução das palavras. Falava e eu não entendi. Não é que estava baixo, não tinha tradução da palavra. É a coisa mais horrível, eu nunca sabia que isso existia. E eu sentindo mal, e aí o Jacques nos levou para o aeroporto. Deixou nós no aeroporto, voltou para casa, e quando pegou o corredor do aeroporto, irmãos, que coisa terrível. Eu quase não estava enxergando mais. E o corredor parece que não tinha fim. A mãe da pastora Gisele estava comigo, e ela falou: missionária, a senhora está verde, segura no meu braço. E eu segurei no braço dela, e falei: caminha bem devagar, que eu estou sem força. Aí caminhamos, ela chegou até o lugar onde entra para ir para o avião, e ela conversou com a moça e disse: deixa ela entrar antes da chamada, que ela não está bem, pelo menos ela já senta lá dentro do avião. E a moça deixou, e nós fomos caminhando devagar dentro já para ir para o avião. E quando eu cheguei para pôr o pé no primeiro degrau, para subir no avião, eu não senti mais as minhas pernas. Eu caí, comecei a tremer, fiquei sem força. Imediatamente veio o socorrista com uma cadeira de roda e me tirou dali, me trouxe de volta para o saguão do aeroporto, e vieram os médicos. E quando vieram os médicos, eu falei: eu não posso perder esse voo, eu tenho que ir embora, é a minha passagem. Aí eles fizeram aquele teste do sangue que fura o dedo, eu estava com menos de 39. Quando veio a pressão, eu estava com 9/5. Ele diz: a senhora não vai poder viajar, e o seu coração está lento. E eu estava na cadeira de roda, ainda não sentia as pernas. E eu disse: não, mas ó o voo. Aí ele falou assim: não, a senhora tem que ir para o hospital imediatamente. Pastor Plínio ligou para o Jacques voltou da casa dele até o aeroporto, nos acompanhou até o hospital, e chegando lá, eles examinaram e me levaram urgentemente para a UTI. E ali veio a junta médica tratar e colocar glicose para ver se eu reagia. E aí eu conversei no outro dia com um médico muito compreensivo. Ele disse: se a senhora tivesse subido no voo, a senhora não chegaria em São Paulo. Porque a hora que o voo levantasse, daria pressão no seu coração e a senhora não resistia. Então, veja bem, quem é que fechou a porta para mim não entrar naquele voo? Parecia uma coisa ruim, não é? Perder o voo, já subindo no voo. Mas foi Deus impedindo para que eu não morresse. Ele falou, eu ia ao aeroporto, vieram 2 médicos me atender, e eles conversaram com o Jaco Patopim, falou: o estado dela não é bom. E lá no hospital, ele falou: e outra, a senhora não pega voo aqui sem não ter uma carta do médico liberando. Aí eu conversei no outro dia com o médico, ele falou: nós vamos precisar fazer vários exames na senhora. E eu falei: doutor, eu queria pedir compreensão do senhor, me deixe embora,
porque o senhor vai fazer os exames, eu não vou ficar aqui fazendo tratamento. Eu sou de São Paulo, e contei a história para ele. Eu falei, só que o aeroporto quer uma carta liberando que eu posso viajar. Ele falou, sabe quando é que eu vou te dar essa carta? Nunca. Como é que eu vou te dar essa carta para você voar? Você não está em condição de voar ainda. Eu falei, não, doutor. Ele falou, aí expliquei de novo, ele muito compreensivo. Aí ele falou, o que eu posso dar é um relatório do que aconteceu com a senhora. Isso eu posso dar. Mas dizer se a senhora pode ir ou não pode ir, eu não sou louco. Aí ele deu o relatório, aí eu saí do hospital para o outro dia ir embora, e eu falei para o pastor, boca fechada, não entra mosquito. Eu não vou falar para eles que o médico falou que não ia me liberar. Eu vou dar o relatório. Porque se eu falar isso, não vão deixar eu ir embora de novo, vou morar aqui no MS. E aí, irmãos, cheguei e fiquei de boca fechada para fazer o check-in. Falei, meu Deus, chorando, orando. Aí, o que aconteceu? O senhor abriu as portas para mim ir embora. Mas o combinado era que eu chegava aqui e já tinha que ir para o cardiologista urgente. Mas os convênios estão umas coisas difíceis. Eu consegui só para amanhã cedo o cardiologista e eu ainda estou com algumas dificuldades. Vamos supor, eu vou escrever consolação. Eu sei, a palavra é consolação. Mas na hora de escrever, eu ainda não consigo as letras certas para formar a palavra consolação. E eu tenho que passar pelo cardiologista e pelo neurologista para ver o que é que afetou. Mas eu vi como é bom nós termos Deus. Chegou a hora de Deus fechar a porta e chegou a hora de Deus abrir a porta. Claro que eu fiquei orando o voo inteiro, com a cabeça encostada, os olhos fechados. A hora que o avião bateu no chão, aqui eu, glória a Deus, cheguei. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, nós precisamos a cada dia pedir o Senhor para trazer para nós discernimento. Nós podíamos ter reclamado de não ter vindo embora. Podíamos, mas por quê? Deus sabe de todas as coisas, Ele é Deus, e eu estava para pregar hoje, saudade de pregar, que é um cantor que hoje, quem já esteve no Santo do Santo, em outro lugar, não sabe viver. E vim de manhã para ver o povo de manhã, e agora à tarde para pregar. E Deus deu graça, e Deus deu força, e hoje o pastor ia comprar marmita para nós, e eu falei, não, eu vou encostar na pia e eu vou fazer almoço. E a Maria Lúcia tinha dado bolinho de carne, foi fácil, fazer um macarrão ligeiro lá, um arroz, uma saladinha, e nós almoçamos. Então, queridos, vamos fechar a porta, mas a porta que é para fechar. Abra a porta do seu coração para esconder a palavra de Deus. A Bíblia diz, a tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi. Então, abra a boca, receba a palavra, deixa ela caminhar 40 centímetros e ir até o coração. Porque a palavra dentro do nosso coração nos impede de pecar. Vamos pedir a Deus para abrir as portas que têm que ser abertas e fechar portas que precisam ser fechadas. Nós orar sem ação não adianta nada. Nós temos que orar e ter ação diante de Deus. E ter ouvido, para ouvir o Senhor. Eu contei para vocês que numa situação, eu e o pastor Pino não tivemos ouvido.
Entramos numa casa que era um mar. E dessa vez entendemos qual foi o propósito do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. E cada dia eu amo mais o Senhor. E eu convido vocês para ficar em pé, que eu quero fazer uma oração com vocês hoje. E oração pelos 21 dias. Você vai orar ou posso orar pelos 21 dias? Vamos orar por aqueles que estão fazendo os 21 dias de oração. Esteja orando também. Amanhã vou ao médico, depois vou para Sorocaba, que eu vou ver, a Cristina vai também, para ver a igreja, que nós vamos fazer o seminário lá, para preparar tudo. Eu vou ver tudo e a Cristina vai estar lá junto com as coordenadoras, preparando para receber todos, porque um dos meus propósitos mais fortes desse seminário é ensinar as pessoas a orar. Só tem um motivo que o Senhor não recebe a oração, é nós orar errado. Eles pedissem e não receber porque não soube pedir. Então, meu papel, dentro da minha limitação, é ensinar o povo a pedir e como perseverar e até onde perseverar. Meu Pai, Senhor, hoje, 21 dias de oração para a vitória, meu Pai. Todo o Brasil hoje está, Senhor, entregando diante de Ti este propósito de 21 dias de oração. Meu Pai, é tempo de nós orarmos mais e buscar mais o Senhor. Porque orar é estar com o Senhor. E o Senhor fala para nós que nós podemos chegar até o Senhor e buscar ao Senhor. Que todos que participaram desta campanha de oração, meu Pai, perceba, Pai querido, no mundo espiritual e no mundo natural, a resposta, Senhor, dos 21 dias. Pai, nós sabemos que a igreja caminha de joelhos. Por isso, Pai, que cada dia nós possamos orar mais e mais, através, Senhor, do Teu poder. Pai, nós Te louvamos também porque o Senhor, ó Pai querido, falou conosco hoje, que nem toda porta aberta é aberta pelo Senhor, e que nem toda porta fechada é fechada pelo Senhor. É por isso que nós precisamos buscar discernimento no Senhor, entre o que é e o que não é. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Nós Te agradecemos hoje e para todo sempre. Amém.